Vamos agora entrar na última parte da nossa oficina, agora gravada na versão virtual, para falar sobre o financiamento coletivo. É importante a gente pensar o financiamento coletivo no âmbito do surgimento de novas soluções econômicas. A mesma solução econômica, a mesma simplificação tecnológica que fez com que surgisse o Uber, também faz com que surja o financiamento coletivo. Então ele consegue unir demandas e tornar essa demanda, tornar a realização de um desejo de uma boa parte de pessoas mais realizável por conta da reunião dessas pessoas em rede a partir de uma determinada plataforma. Então o financiamento coletivo é um pouco filho dessa nova economia e tem relativamente pouco tempo no campo da produção cultural, tem cerca de 10 anos, mas esses 10 anos serviram para que a gente possa pensar essa prática como uma ciência, pensar essa prática como uma ferramenta que pode ser manipulada da melhor maneira possível. Então vamos discutir as maneiras de manipular essa ferramenta para que a gente seja bem sucedido. É importante, é legal que cada produtor tenha a experiência de fazer um financiamento coletivo e também de participar de um financiamento coletivo. Então ele é a reunião de diferentes pessoas para viabilizar uma ideia. O que significa isso? É interessante a gente tentar desvencilhar o termo do financiamento coletivo, a ideia do financiamento coletivo, da ideia de vaquinha. Por mais que exista um portal e uma plataforma chamada Vaquinha de financiamento coletivo, mas é importante a gente tentar tirar isso, porque a gente cria uma barreira financeira e é justamente isso que o financiamento coletivo quer eliminar. Muitas vezes você foi a uma peça de teatro, assistiu um determinado filme e do seu lado tinha um assento vazio. Esse assento vazio possivelmente poderia estar ocupado por uma pessoa para quem o valor daquele ingresso era uma barreira econômica. Então o financiamento coletivo visa também minorar, diminuir a chance dessa barreira existir de diversas maneiras. Então ele trabalha com duas possibilidades aqui que a gente tem para trabalhar com projetos culturais no financiamento coletivo. Ele trabalha ou com o mínimo necessário, o que esse projeto precisa para existir e eventualmente ganhar vida própria após a sua existência. Então tem colegas meus, por exemplo, que montaram peças com pouquíssimo dinheiro, que conseguiram levantar produções de espetáculos de teatro com muito pouca verba a partir do financiamento coletivo, só que a partir do espetáculo montado, da apresentação feita, essa apresentação ganhou demandas de contratação, recebeu prêmios e conseguiu ganhar vida própria. Se não fosse esse financiamento coletivo, essa vida própria não teria existido. Ou ele trabalha também com valores ideais. Então você tem uma rede bem articulada, essa rede bem articulada consegue conectar outras redes, você pode de repente ousar e montar projetos. Vai passar um carro de som agora aqui nos estúdios da Três na Banda Produções Culturais. Não perca nada. A gente espera passar, não tem problema nenhum. Mas voltando então ao nosso tema, você pode trabalhar com valores ideais. Existem coletivos, existem empresas que trabalham sob essa perspectiva. Vamos pegar aqui na nossa biblioteca um livro da Bambual. A Bambual edita livros apenas com financiamento coletivo, esse aqui é o Economia Colaborativa. E a planilha deles é sempre a planilha ideal, porque o pessoal da gráfica não quer saber se é um financiamento coletivo, né? Então tem o pessoal do correio, para quem você vai acionar para enviar o livro, também não quer saber. Então ele trabalha com um orçamento considerado ideal. Mas cada projeto só é tocado em frente à medida que apresenta uma possibilidade de rede para ser assolhada. Você pode também pensar o financiamento coletivo com um orçamento ideal. Vou guardar aqui o livro para a gente seguir aqui na nossa explanação. Então você precisa articular as redes de relacionamento da sua equipe. Se você não tem uma equipe bastante entrosada, bastante comprometida com a realização desse projeto, talvez não seja o caso desse projeto ter um financiamento coletivo. Tá? O que é bacana também, uma vantagem que existe no financiamento coletivo, é a legitimidade que o seu projeto ganha antes do seu lançamento, antes da sua difusão com o público. Porque pensa bem, uma peça de teatro que vai estrear, ela começa a ser divulgada, talvez 2 semanas antes da sua estreia, 1 semana, você fica sabendo mais ou menos com essa janela de antecedência. O financiamento coletivo não. Durante 45 dias essa campanha é realizada
e boa parte das pessoas que integrará o seu público no momento que esse projeto começar a acontecer, começar a ser difundido, já está sabendo. Então ele vai se legitimando ao longo do processo e chega naquela parte final, na parte que apresenta, na parte que é mais interessante, com uma grande carga de divulgação prévia. Ele tem 50% dos visitantes das campanhas, das páginas que anunciam as campanhas, né? 50% dos visitantes compartilha aquele conteúdo que foi visto. Então aqui a gente volta para aquela primeira frase, diferentes pessoas para viabilizar uma ideia. Então, às vezes, uma pessoa não vai ter um dinheiro para fazer uma contribuição que seja interessante, mas essa pessoa vai compartilhar a divulgação nas suas redes. Essa divulgação tem um valor econômico também, que a gente não consegue mensurar por inúmeras razões, mas ela certamente tem um valor econômico. Então é importante pensar nisso, que 50% dos visitantes compartilham o conteúdo, e é interessante também, a gente vai falar da parte de recompensas mais adiante, pensar numa recompensa simbólica, uma recompensa que não signifique necessariamente o acesso ao evento, mas que possa articular, por exemplo, uma série de pessoas que tem R$5 para dar, que tem R$10 para dar. Então é importante você pensar também nessa possibilidade, e uma série de pessoas necessariamente vai contribuir sem necessariamente usar o projeto, sem ser espectador do projeto, apenas porque apoia a ideia. Aquele livro que eu peguei na mão, por exemplo, eu ainda não li, mas eu apoiei a ideia e fui um dos patrocinadores da sua publicação. Temos aqui também a parte dos custos, que precisa ser vista com muita atenção. Então, algumas pessoas, quando montam seus orçamentos, eles esquecem que dentro desse orçamento está o valor das recompensas. Então, eu vou contribuir, eu vou oferecer como recompensa